Oi? Apareceu. Bom dia a todos. Estamos no nosso último encontro da série temática A Fé de Darwin. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre quais são os mitos, né, as fake news em torno da pessoa de Charles Darwin. A gente já entendeu o que era a teologia natural no século XIX, né, que era o que Darwin estava fazendo, né, uma espécie de teologia natural. No último encontro, a gente falou sobre diversidade das espécies, né? Foi uma aula muito interessante. E nesse último encontro, a gente vai falar sobre a relação de Darwin com o deísmo, né? Então, a gente vai descobrindo o que ele realmente acreditava, né? Então, a gente finalmente chegou na parte da fé de Darwin. E hoje a gente vai ter o Gedeon, que é teólogo, para falar com a gente. Ele vai dizer que não é teólogo, mas eu digo que ele é teólogo, então ele tem que aceitar o título. E ele vai explicar um pouquinho para a gente, então eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Vamos começar aqui o nosso estudo. A proposta de hoje, da palestra de hoje, é falar sobre Darwin e o deísmo. Aqui o título, ele parece que o foco vai ser no Darwin e no deísmo, mas a ideia seria mostrar que Darwin era deísta, não ateu, já estou dando spoiler, e mais especificamente falar sobre algumas perspectivas, né, que existem sobre Deus e sobre o agir de Deus na sua criação. Então, vamos adiantar aqui. Alguns assuntos específicos que vamos falar até o final. O que é o deísmo, primeiramente, definir o conceito. Falar sobre o paradigma positivista. Então, a gente vai, de fato, falar as perspectivas sobre Deus que existem, não as únicas, mas aquelas que mais tomam a nossa atenção. Então, a gente vai falar sobre teísmo. O que é teísmo, afinal de contas? O que é deísmo? Deísmo com D. É a ideia de que Deus age na criação através das leis da natureza. E isso é muito significativo, porque, sendo Deus perfeito, as suas leis são perfeitas. Então, Deus estruturou a criação, estabelecendo as leis que regem a criação, e sendo a criação perfeita, as leis de Deus perfeitas, milagres são desnecessários. Por quê? A ideia seria, se a criação é perfeita e as leis de Deus que regem a criação são perfeitas, não há o porquê Deus intervir numa criação que já é perfeita. Então, a ideia seria de um Deus que cria, entre aspas, deixa a criação sozinha, com as leis que ele estabeleceu para essa criação, organizando essa criação, e não há necessidade dele intervir de forma direta nessa criação. Se Deus não ajuda, não atua diretamente na criação, há uma ideia quase que automática de pensar que Deus é impassível, distante, e qualquer acesso a Deus é mediado pela criação. Então, você vai ter, por exemplo, autores como Abraham Kuyper questionando autores do seu tempo que eram deístas, e a relação, James Orr e Abraham Kuyper vão questionar isso. E essa relação que Deus tem com a criação é uma relação distante, porque eles vão dizer que Jesus, por exemplo, não é Deus de verdade, porque Deus ele é distante, ele é inacessível. Então, eles vão falar que ele é Deus em representatividade, vão falar que Deus, quando diz que Deus fez o milagre, não foi um milagre de verdade. Não, eles nunca vão entender Deus agindo de forma realmente, concretamente direta na criação. Sempre uma coisa mediada, e sempre vai ser daí que vai surgir outras questões, outros tipos de perspectivas. O liberalismo teológico vai ter muito pressuposto deísta, como reinterpretar os milagres da Bíblia como leituras mitológicas da época. E o que acontece? Darwin, ele é um deísta. Ele tem essa perspectiva de um Deus que cria uma criação com leis naturais
perfeitas que regem essa criação e que ele não age de forma direta na criação, tal qual outros deístas pensariam. A questão é que a teoria de Darwin, que ele propõe a partir dos seus estudos, ela, para alguns, poderia reforçar a compreensão deísta ao propor uma criação que se autorregula, sem necessidade de intervenção divina direta. Mas, para outros, a teoria de Darwin desmontaria o deísmo. Por quê? Se a criação precisa se adequando, né, tal qual a evolução, não vou falar como a evolução do ponto de vista biológico, porque e nem vou usar os termos corretos, provavelmente. Mas o nosso irmão, na última palestra, o Lucas falou sobre isso, esse movimento, né, biológico de desenvolvimento das espécies, isso vai contra a ideia de uma criação perfeita para esse grupo de pessoas. Consequentemente, o deísmo ele cairia por terra. E aí a gente entra num paradigma positivista. O que é o positivismo? O positivismo é a ideia de que a sociedade humana evolui da crença para a ciência. Ou seja, os primórdios, os seres humanos primeiros, os primeiros seres humanos eram seres muito mitológicos, muito fantasiosos, que olhavam para uma criação muito mágica, e aí, com o tempo, a humanidade vai evoluindo seu entendimento e ela vai progredindo para uma ideia mais científica da realidade. Essa proposta de Auguste Comte, ela prevê 3 estágios da humanidade, em que o primeiro estágio é o estágio teológico, é o estágio místico, é esse estágio mais de olhar contemplativo para a existência e ver mágica em todos os lugares, ver sagrado em todos os lugares. Um segundo estágio seria o metafísico, que é um estágio abstrato, em que você continua tendo religião, só que essa religião ela é vista do ponto de vista mais subjetivo, você definir conceitos distantes, mais distantes. Não é aquela coisa tão perto quanto era nos mitos gregos, por exemplo, em mitologias antigas. E o terceiro e último estágio seria o estágio positivo, que é o estágio científico, em que a religião passa a ser desnecessária para que a humanidade se organize e para que a humanidade se desenvolva como sociedade. O que acontece? Darwin ele não era ateu e ele é posterior a Comte. Comte não sabe da teoria dele, porque Darwin veio depois. Mas a teoria de Darwin, ela serve até hoje, né? Serviu no passado recente e serve até hoje de base para defender uma ideia positivista ao longo do tempo. Como assim? Perceba, vimos um mundo muito, muito místico, muito teológico no passado, a criação, Deus fazendo o mundo em 7 dias, aí chega o período metafísico, aí dia é simbólico, aí você tem aquela abstração, né, dos conceitos sobre Deus criar o universo. E aí chegamos na fase científica em que olha para tudo e fala, não precisamos mais de Deus para explicar a criação, porque a evolução explica as várias espécies que existem. Então, essa teoria de Darwin, apesar de Darwin não ter proposto a teoria com essa perspectiva, ela vai ser usada por muitos para justificar essa ideia positivista de Auguste Comte. Assim, nós teríamos aqui uma cronologia, né? Mais ou menos como a mentalidade de muitos pensa. Uma cronologia em que nós tivemos um tempo muito grande da humanidade, do ser humano das cavernas atrás, até 10.000 a.C., estou jogando datas aqui aleatórias, tá? E até ali, mais ou menos, esse período, o ser humano é um ser animista, em que ele adora a árvore, ele adora as coisas, né? Com o tempo vem o ancestralismo, que o ser humano adora os seus antepassados, aqueles que morreram e se foram. Com o tempo, esse ancestralismo vai evoluindo para o politeísmo, em que nós temos divindades por de fato que devem ser adoradas. Esse politeísmo ele também vai se desenvolver até Cristo, até o período de Cristo, e do período ali do Novo Testamento, né, do início da Era Comum, em diante, até chegarmos na escolástica, seria um período de um monoteísmo que defende um Deus só, e esse Deus ele é mais distante, ele continua perto, continua se relacionando pelo Espírito Santo, mas ele vai ser um monoteísmo mais distante. Isso
vai encontrar algum tipo de respaldo quando você pensa, por exemplo, que o Império Romano acusava os primeiros cristãos de ateísmo, de crime de ateísmo. Por quê? Porque eles negavam que... Como assim você acredita que o Sol está lá sem não ter nenhuma divindade controlando o Sol? Como assim você acredita que tem um Deus só controlando tudo? Então, os cristãos eles foram acusados de ateísmo no começo da era cristã. Por quê? Para você ser crente do Deus cristão, você tem que ser ateu de todos os outros deuses. E com o tempo, após a escolástica, nós vamos entrar no período, né, do início da ciência ali, do deísmo, em que agora até acredita-se em Deus, mas Deus está cada vez menos necessário para explicar a criação, até chegar finalmente ao declínio da religião na era do ateísmo. E aí, essa ideia positivista, ela é uma ideia que existe até hoje, só que errou, não é isso. Isso está errado. Mesmo nesses vários períodos que supostamente um sucede o outro, você tem momentos em que várias dessas ideias estão convivendo juntas. Mesmo no período politeísta, nós vamos ter um Aristóteles desenvolvendo a ideia de uma divindade única, não é igual ao deísmo, são perspectivas diferentes, mas o Deus de Aristóteles, o motor primordial de Aristóteles, é uma divindade distante. E aí você vai ter alguns movimentos que vão acreditar nessa divindade, e algumas pessoas, né, que acreditam nessa divindade aristotélica vão encontrar no Deus judaico esse Deus pessoal do qual eles sentem falta. É um movimento chamado de tementes a Deus. Os primeiros cristãos gentios que se converteram ao cristianismo, inclusive, eram pessoas desse grupo, dos tementes a Deus. Eram pessoas que partiam de uma fé no Deus aristotélico, passaram a acreditar no Deus judaico, e quando encontraram em Cristo essa possibilidade de acreditar no Deus judaico sem precisar da circuncisão, porque eles não se circuncidavam, então eles não eram nem judeus, mas eles acreditavam no Deus judaico. Então, nesses períodos, você vê que mesmo nesses períodos, supostamente é a era do politeísmo, não havia um grupo só defendendo uma única posição. Há uma mistura. E outra coisa, também parte do princípio de que o mundo todo passa por esse desenvolvimento. Isso aqui tem mais a ver com o Ocidente do que com o mundo todo. Em outras partes do mundo, não foi assim que se desenvolveu e não é assim que se pensa. Então, nós temos alguns eventos que moldaram o Ocidente e que vão contra essa ideia positivista. Então, por exemplo, o advento do Renascimento faz com que o Ocidente tenha um desenvolvimento não exatamente assim como o positivismo descreve, mas que vai dar alguma base para um positivista defender essa ideia. E o movimento renascentista é um movimento que busca retroceder para os clássicos, para os filósofos gregos, e surge aí dentro do Renascimento, surge o humanismo, surge o antropocentrismo, que vai valorizar o ser humano. Só que a ideia não é o abandono da religião, porque você está usando conceitos de dentro da fé cristã para você defender que o ser humano é importante. A doutrina da Imago Dei, da imagem de Deus, que o ser humano é a imagem de Deus, vai ser muito evocada para defender a importância e a singularidade que o ser humano tem. A Reforma Protestante, inclusive, é um movimento religioso que teve profundas influências do humanismo, e ela vai acontecer por motivos religiosos. É claro, há outros motivos em volta? Sim, mas é uma reforma religiosa. Com o iluminismo, nós temos o surgimento de uma ideia de que, olha, estamos avançando, ó, do Renascimento até aqui, estamos avançando, a humanidade está abandonando a religião bem devagar, estamos abandonando a religião, e a razão, agora, ela se torna o grande ponto, né, de virada, e nós agora, finalmente, não precisamos mais da religião, e tal qual o positivismo prescrevia, né, a razão ela vai ser o que vai nos levar, né, ao topo. Finalmente vamos ser agora uma sociedade perfeita, estamos na era da ciência. O problema é que essa Europa iluminada, com a mente esclarecida, com uma razão perfeita, não levou a gente para uma sociedade perfeita. Ela nos levou para 2 grandes guerras mundiais. Essa Europa, ela vai desaguar nesse século com as 2 grandes guerras. E essas 2 grandes guerras, elas vão envolver o mundo todo. E tudo bem, aí os questionamentos poderiam surgir da seguinte forma, mas não foi
todo mundo, foi só os nazistas. Tudo bem, mas tem os fascistas da Itália também. Não, mas foi só eles dois. Tá bom. Mas envolveu lá os japoneses. Mas foram só esse grupo aqui. O outro lado era bonzinho. Aí, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai e mete 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, vai haver uma frustração mundial com o Ocidente cristão. Quando eu falo Ocidente cristão aqui, estou falando porque o cristianismo, mesmo que não fosse tido dentro das perspectivas de uma fé de milagres, porque o deísmo estava imperando, ainda se dizia cristão. Então, há uma frustração com o Ocidente. E ainda vamos terminar o século com uma Guerra Fria. Quais são as consequências práticas disso? Nós temos, em primeiro lugar, nada de ateísmo generalizado. O mundo hoje não é ateu de forma generalizada. Não é. Há alguns polos, né, urbanos que são mais ateus do que outros polos menos urbanos, mas ainda assim não é uma coisa generalizada. Nós temos, na verdade, não uma sociedade com uma razão muito evoluída. O que nós temos é uma resistência ao racionalismo europeu. Então, as pessoas estão muito mais focadas no coração. Então, o movimento hippie que surge, outros movimentos que surgem propondo a ideia do coração, faça amor, não faça guerra, paz e amor. Esses movimentos todos visam o sentimento, o coração, não visam a razão. É um paradigma pós-moderno. O existencialismo vai trabalhar muito com essa ideia. Nós temos novas formas de elaborar a crença. Então, você vai perceber pessoas elaborando a mesma crença de forma diferente. Você chega dentro de um grupo de cristãos, você conversa com 5 pessoas daquele mesmo grupo, e elas vão elaborar ideias sobre a fé cristã de forma completamente diferente umas das outras. Uma coisa que antes até existia, mas não era uma coisa tão diversa como o é a partir desses vários eventos que aconteceram. Nós temos o crescimento do Islã, o contrassenso, e o Islã, um dos lugares que ele mais cresce é na Europa, que é o lugar da razão. Nós temos uma busca crescente por religiões orientais, então você vai ver aqui essa insatisfação, essa frustração com o Ocidente, com as religiões supostamente iluminadas, vai levar com que o Ocidente busque no Oriente religiões mais paz e amor, mais good vibe. E aí você vai ter uma galera que vai buscar o budismo e outras religiões daquela região para fugir um pouco dessa forma que vai remeter a algumas coisas muito ruins que aconteceram durante todo esse século. Consequentemente, nós vamos chegar no pluralismo religioso. E aí, no pluralismo religioso, tem de tudo. Na mesma sala de aula, no mesmo curso de faculdade, você tem um ateu, você tem um judeu, você tem o protestante, você tem o católico, você tem o espírita, você tem tudo. Você tem até neopaganismo, que vai surgir novas pessoas que vão voltar para aquelas religiões mais antigas, animistas, e vão adorar árvore. Vão fazer culto para pombo. Então, no mesmo lugar, no mesmo metro quadrado, você vai ter pessoas de perspectivas religiosas completamente diferentes. E, em geral, perspectivas religiosas interiorizadas. O que a religião é para mim? É para o meu grupo. É o que ela é para mim. Isso nos leva a uma busca constante por tolerância religiosa. Então, não. O que o mundo viu não foi o que um positivismo clássico previa acontecer. Nós não chegamos numa era isenta de religiosidade. Pelo contrário, nós chegamos numa era com tanta religiosidade que você não tem nem mais como contar quantas religiões existem ou quantas perspectivas religiosas existem. Tem tanta coisa que não tem nem mais como você contar e quantificar isso. Então, agora, passando dessa parte, eu vou entrar nas perspectivas sobre o que é o sagrado, como que as pessoas percebem o sagrado, quais são as principais perspectivas sobre Deus, sobre religião, sobre como Deus age. E aí tem algumas questões que são muito comuns de serem confundidas. Então, primeiro, desses 3 aqui, Darwin é o terceiro, deísta. O que é o ateísmo? O ateísmo é a posição em que se nega absolutamente qualquer divindade. Não existe Deus nenhum. Agora, o que é o agnóstico? O agnosticismo, é a perspectiva que não nega necessariamente a existência de Deus. Nega que não dá para saber se existe um Deus. Tem muitas pessoas que acham
que são ateias, quando na verdade são agnósticas. Na verdade, o ateísmo ele pressupõe algum nível de confessionalidade, entre muitas aspas, que é uma ideia de quase eu acredito na total inexistência de Deus. É uma coisa quase que pregada. É quase que uma mensagem a ser pregada e proclamada. É um resquício do positivismo. O ateísmo, é claro que tem nuances nessa conversa, né? Só isso, mas poderíamos dizer que uma das grandes razões da existência do ateísmo hoje, nessa perspectiva confessional, de pregar o ateísmo, é essa perspectiva escatológica do positivismo, de que o futuro será científico, o futuro será sem religião, o futuro será próspero, e que a religião é o grande câncer do planeta. É uma grande falácia. Tivemos grandes ditaduras que foram religiosas, mas tivemos outras ditaduras na existência e crueldades que foram feitas em nome do ateísmo. Então, nós temos pessoas que são agnósticas. Elas acreditam que Deus não existe, mas elas não têm certeza. Aí eu acho que Deus não existe. Isso é agnosticismo. Ela até acha que Deus não existe, mas ela não tem certeza se Deus não existe. O deísta, ele não nega a essência de Deus, mas ele acredita nesse Deus que fez tudo perfeito e foi embora. É claro, né? É claro que é uma caricatura, não é bem assim que funciona o deísmo. Mas para fins de compreender, o deísmo vai ser essa posição, que vai defender que Deus ele é real, ele cria tudo, mas ele cria perfeito e não mete mais a mão na criação. Então, o que vai acontecer? No final das contas, o deísmo vai ter algum tipo de agnosticismo. Por quê? Porque, o deísmo acredita que Deus ele é real, mas ele tem algumas pessoas, por exemplo, que vão advogar a ideia de que não tem como conhecer a Deus. Isso também dialoga com o agnosticismo de alguma forma. Então, é até difícil você separar também em questões muito herméticas. Ele é ateu, ele é agnóstico, ele é deísta. As coisas não são tão simples assim. Mas, de forma geral, a diferença dos três é que o ateu ele vai negar de forma categórica, quase confessional, quase religiosa, que Deus não existe. Em geral, o ateu confesso, o ateu que promove o ateísmo, ele tem uma ideia revolucionária, tem uma ideia escatológica mesmo, é quase uma religião para ele. O agnóstico tende a ser uma pessoa mais, tanto faz, tanto fez. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Enfim, dito isto, existe os teísmos, e não é um teísmo só, existem os teísmos. E temos teísmos que são filosóficos, o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, o panenteísmo, que acredita que tudo faz parte do ser divino. Temos os teísmos religiosos, o politeísmo, que acredita em vários deuses, o enoteísmo, que acredita que, apesar de haverem vários deuses, tem um que é o maior, o qual deve ser adorado. Mas aí a questão o que é teísmo, afinal? Porque quando a gente pensa em deísmo e ateísmo, até eu confundia muito alguns anos atrás. Para mim era só uma vaidade, trocar o T pelo D. Mas tem diferença, elas são significativas. Primeiro, quando a gente pensa em teísmo, a gente está pensando num Deus que ele é pessoal. E aqui eu estou usando esse conceito de forma meio ousada. Que isso não é a única coisa que define Deus. Mas nós estamos pensando num Deus que é pessoal. Eu botei entre aspas, não é à toa, porque aqui eu não estou usando pessoal como significando racionalidade. Ou necessariamente um ser consciente, tá? Aqui eu estou usando o termo pessoa, né? Deus é um ser pessoal, eu estou usando no sentido de relacionamento. Deus é um ser relacional. Logo, se ele é um ser relacional, o divino, ele comunica com a condição humana. Ele se comunica com a condição humana. Então, pensa numa perspectiva, por exemplo, panteísta. Deus, o divino, o sagrado, ele se comunica tanto com a condição humana, que ele e a criação são um só. Numa perspectiva politeísta, os deuses antigos, por exemplo, da Grécia, de Canaã e nórdicos e outras divindades, eles são tão comunicados, eles têm tanta comunicação aqui é ter relação, né? Ter proximidade. Eram tão próximos que eles tinham traços humanos. Eles podiam se ferir, eles podiam errar.
podiam cometer um equívoco, serem enganados. Eles tinham muita proximidade com a humanidade. O teísmo cristão, de forma mais específica, ele aponta para um Deus que vive uma relação eterna entre as três pessoas divinas. Então, a partir da própria perspectiva de quem Deus é, na sua, que a gente chama de trindade ontológica, na trindade como ela é eternamente, existe uma relação viva entre as três pessoas divinas. Por ser relacional e por comunicar conosco, ele, nessa trindade, nessa relação, também intervém. Logo, milagres também ocorrem. Então, milagres, eles são um fator que são muito presentes na perspectiva do teísmo cristão. O deísmo, com D, cristão, vai elaborar isso de outra forma. O teísmo cristão vai entender que milagres são necessários. E aqui eu vou trazer alguns autores, algumas perspectivas para reflexão. Primeiro, pessoa como expressão do coletivo. Russell Shedd escreveu O Homem em Comunidade, a Solidariedade da Raça, na Teologia de Paulo. Ele explica o conceito de solidariedade da raça e personalidade estendida. O termo solidariedade, de forma resumida, seria aquilo que faz um grupo ser um grupo. Seria aquilo que todos de um grupo têm em comum e faz eles serem singulares enquanto grupo. Solidariedade da raça era um conceito que os antigos tinham de que todo um grupo ele estava ligado de forma muito próxima. Não é porque acontece, hoje a gente pensa em comunidade, grupo, como a união de várias individualidades, né, de vários indivíduos. Na antiguidade, não. Na antiguidade, o grupo é uma pessoa. De forma que se um erra, todo mundo erra. Se um acerta, todo mundo acerta. Já o conceito de personalidade estendida envolve a ideia de que uma pessoa continua existindo na outra. E uma pessoa, ela é literalmente o seu grupo encarnada. Como assim? Você tem isso na Bíblia com muita frequência. Judeu não fala com samaritano. Hoje em dia a gente tem a seguinte ideia. Não é porque você nasceu naquela família que você é igual àquela família. Não é porque você nasceu naquele povo que você é igual àquele povo. Naquela época, não. Você era definido pela família, pela comunidade, pela nação, pelo lugar aonde você nasceu. Então, se um judeu e um samaritano se encontram, é Israel e Samaria que estão se encontrando. Então, as nações estão representadas de forma concreta naquelas duas pessoas que estão se encontrando. Tem duas nações se encontrando ali. Não é apenas duas pessoas. Então, o que Russell Shedd faz? Ele aponta os erros da igreja moderna em projetar as noções de pessoa pós-humanista individualista sobre as escrituras. E vai mostrar que a Bíblia sempre trata a humanidade como uma solidariedade da humanidade. Diferente de outras perspectivas, o que Paulo ele faz no texto bíblico? Ele não trata as raças como solidariedades. A solidariedade de Israel acima de outras solidariedades. A nação de Israel acima de outras nações. Não. Paulo considera que toda a humanidade está, de uma só vez, solidária, próxima, se comunicando com o pecado. Todos são pecadores, todos pecaram. Ao mesmo tempo, em Cristo, toda a humanidade é solidária na redenção. Então, se está em Cristo, você, consequentemente, faz parte de uma nova família. Você faz parte de um povo que não depende da sua classe social, não depende do seu gênero e não depende de onde você veio, nem para onde você vai. Depende unicamente de confiar em Cristo. Isso vai lançar, inclusive, os fundamentos para o que depois vai se tornar o conceito moderno de indivíduo. Larry Zidentop fala sobre isso no livro dele, Inventando o Indivíduo. Com isso, nós temos um outro autor, que é Martin Buber, que ele escreve um livro chamado Ich und Du, acho que eu falei certo. A tradução do nome do livro é Eu e Tu. E esse livro, ele explica a diferença entre as relações pessoais e impessoais. Numa relação eu-isto, que é o que ele chama da relação impessoal, eu conheço um objeto de forma ativa e o objeto é conhecido passivamente. Dessa forma, eu conheço essa caneca e essa caneca é conhecida. Então, é um conhecimento meu, ativo, e a caneca é passivamente conhecida por mim. Só que numa relação eu e tu, eu conheço e sou conhecido por você, e você me conhece e é conhecido por mim.
Logo, nessa relação eu e tu, não existe lugar de o outro é um objeto a ser analisado. Aqui ambos estão se conhecendo não como se fossem sapos a serem dissecados no laboratório. Isso vai contra a ideia racionalista, isso vai contra, em muitos casos, ao próprio deísmo, de eu vou pegar Deus e colocar no laboratório para analisar. E é com um contrassenso, porque o deísmo coloca Deus muito distante. Ao mesmo tempo, coloca ele de forma tão impessoal que eu vou analisar Deus filosoficamente, entendendo que, por ele estar tão distante de mim, eu só posso conhecê-lo de forma impessoal. Só posso conhecê-lo sem ser essa relação em que há uma troca, em que também me conhece de volta. Ele também se relaciona comigo nessa mutualidade de relação. Então, se Deus não é o isto do meu estudo analítico, ele é o tu que me conhece e é por mim conhecido. Então, há uma relação na minha relação com Deus. Parece contrassenso, mas existe intimidade, existe mutualidade. Ele também está me conhecendo e sendo conhecido por mim, bem como eu estou conhecendo a ele e sendo conhecido por ele. Isso é um problema para o deísmo, por quê? Implicaria que Deus está agindo diretamente na criação. Agora, como é que milagres... Eu esqueci de escrever o resto da frase, por alguma razão. Mas Wolfhard Parenberg, ele escreve no artigo de The Concept of Miracle, conceito de milagre, ele dialoga com o conceito de Agostinho sobre milagres. Ele vai dizer que Agostinho e Parenberg não Agostinho, né? Ele vai dialogar com o conceito de Agostinho sobre isso e falar que milagres, né? A distinção bíblica que milagres têm é distinta do que se combatia no iluminismo. Deus age na criação sempre de forma sobrenatural, porque é um Deus sobrenatural agindo na natureza. Ora, ele faz isso de formas compreensíveis, que seria o nosso conceito de providência. A chuva que desce, os processos naturais. E isso é compreensível para a mente humana. Ora, não. Ora, ele age de formas que são incompreensíveis. Não quer dizer que elas são irracionais, quer dizer que a gente não consegue compreender. Essas ações divinas que nós não conseguimos entender, que são chamadas biblicamente de milagres. Que a palavra milagre na Bíblia, no final das contas, seria apenas alguma coisa que é extraordinária, está fora do ordinário, fora do comum. Milagre seria o nome dado, então, a esse agir divino, não contrário à natureza, mas além da capacidade humana de compreensão. Então, vou considerar algumas questões e a gente vai encerrar aqui. Primeiro, Darwin não era ateu. Sua teoria conflita com essa noção deísta sobre Deus. Ela não conflita com a perspectiva bíblica. Se você estuda exegeticamente o texto de Gênesis, você percebe que o gênero literário de Gênesis 1 a 11, ele não dá margem. Ele dá total margem para você conseguir fazer uma integração entre o que a teoria de Darwin propõe e o que a Bíblia diz. O que não dá para fazer é com a perspectiva deísta, racionalista, e o que o fundamentalismo vai fazer de uma leitura literalista do texto bíblico. Nós temos, então, Deus agindo em um mundo que está caído. E aí que está. Deus agir nesse mundo caído, por causa da escolha livre de nós, os agentes morais, não é uma irracionalidade. Deus não está sendo irracional. Ele não é irracional ao fazer isso. Ele também, né, isso também não é uma evidência de falha no ato criativo. Ele não está falhando. Isso, na verdade, é um sinal de graça. É graça e misericórdia. Por quê? Porque ele está agindo numa criação que escolheu livremente apartar-se dele. Logo, Deus comunica com a condição humana, de tal forma que Deus, na pessoa do Filho, do Cristo, ele encarna, ele morre e ressuscita. E isso é o ápice dessa relacionalidade entre Deus e a sua criação. A própria volta visível e física de Jesus mostra a importância da relação entre Deus e a humanidade, segundo as Escrituras. Dito isto, eu agradeço aí a vocês por me ouvirem e encerro a minha parte por aqui. É isso aí. Falou. Muito obrigada. Eu vou cortar aqui a gravação para a gente poder continuar. Cadê o negócio, gente? Aqui.
Mas quero agradecer, porque, meu Deus, isso foi maravilhoso. Muito obrigada por essa aula.